E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Daniel aqui mais uma vez. Bom, seguinte, ontem a gente deu início à parte de culturas perenes e eu coloquei alguns dados, algumas informações sobre a importância, né, das culturas perenes no Brasil e alguns tratos também que são utilizados nas culturas perenes, né, como maneira de informação para vocês. E assim, eu acho que há uma necessidade da gente explicar alguns conceitos, haja vista que nem todas as pessoas que estão nesse curso são pessoas que lidam com esses termos, né, com o entendimento de alguns termos que são notórios da agricultura, né? Então, assim, inicialmente, partindo bem do começo, nós temos um termo que vocês vão ouvir bastante, que é a questão do preparo de solo, certo? Então, assim, eu coloquei aqui, né, o preparo de solo, né? Mas só que o preparo de solo, ele consiste também não só da maneira como você vai trabalhar o solo, né? Assim, em termos de adubação, a nutrição da planta em si, certo? O que vai ser entendido como preparo de solo é o prévio, né? Como você vai lidar, se você vai fazer uma limpeza completa da área, se você vai trabalhar só uma parte dessa área, a parte que você vai plantar, ou se você vai fazer um plantio direto, certo? Então, essa maneira de se observar o plantio é que a gente vai tentar definir de uma maneira melhor, certo? Então, vamos entender. Então, quando eu falo preparo de solo, eu estou dizendo a área que eu vou preparar para o cultivo, certo? Da minha cultura, seja uma cultura perene, uma anual ou uma olerícola, que é como vocês vão ver algumas dessas práticas no futuro, certo? Então, essas questões é que a gente vai entender agora. Então, assim, o que é um preparo de solo que a gente chama de convencional? O preparo de solo convencional é aquele que a gente retira todo e qualquer tipo de planta ou árvore ou vegetação que tenha no local, certo? E faz o plantio, ou seja, o solo fica descoberto, né? O solo é retirado toda aquela camada, ou você revolve através de uma gradagem, de uma aração, certo? Ou você, por acaso, aplica um herbicida, queima aquela superfície e revolve aquilo ali também de alguma forma, deixando apenas o solo nu. Então, isso é o que a gente chama de preparo de solo convencional. Em outras situações, né, quando você tem, por exemplo, uma área fechada, né, que por exemplo, uma área que tem capoeira, uma área que está com vegetação arbórea ainda, então você faz uma derrubada, né, ou uma retirada daquele material vegetativo e faz uma limpeza. Aí você vai tirar tanto os galhos como as raízes, tudo que ali estavam que vão impedir o seu plantio. Logicamente, pessoal, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não estou dizendo que você vai pegar e desmatar. Estou dizendo que se você tem, né, autorização para isso, né, lógico, os órgãos de defesa do meio ambiente, né, aqui no Tocantins é a Naturatins, em outros estados tem outro nome, mas eles vão autorizar, né, para determinados casos, determinadas situações, vão determinar a retirada desse material, autorização para você retirar, né? Então, você vai fazer a limpeza desse material e vai fazer o seu plantio, poder fazer o seu plantio. Então, no preparo de solo convencional, tudo é retirado, certo? Tudo é retirado. Então, você deixa praticamente o solo nu. E aí, depois, você vai fazer o preparo de solo, certo? Ali você vai fazer o seu plantio. No outro sistema, que é o que a gente chama de cultivo mínimo, vamos dizer assim, você vai preparar apenas a sua linha de plantio, certo? Então, onde você vai plantar, onde você vai fazer o plantio, você vai preparar. Então, aquela área ali, vamos dizer assim, você tem uma faixa de 1 metro, que você vai de fora a fora do seu terreno, onde você vai implantar aquilo ali, e a cada, né, espaçamento entre linhas de plantas, né, que eu também vou explicar mais ou menos isso daqui a pouco, entre linhas de plantas você vai fazer aquele preparo, certo? Então,
Deixa eu tentar desenhar aqui. Então, por exemplo, se você tem uma área aqui, certo? Então, ela está suja, certo? Vamos dizer suja aqui. Então pintar bem aqui, certo? Vamos dizer que tem aqui, você vai trabalhar apenas a sua linha de plantio. Então, você limpa essa linha de plantio de fora a fora, essa linha de plantio de fora a fora, e você, a cada espaço desse aqui, no caso, né, entre as linhas de plantio, você vai plantar, fazer o seu plantio, né, da sua cultura perene, da fruticultura ou do... eu acho que não deu para ver direito, mas o que quer dizer é o seguinte: você vai preparar apenas onde você vai plantar, o resto você vai deixar naturalmente, ou você vai utilizar algum outro método. Você vai passar, por exemplo, um rolo faca, que é um implemento que a gente vai ver também na disciplina de mecanização, onde você vai quebrar aquele material vegetal, certo? Recobrindo o solo com esse material, certo? Então, isso é uma das maneiras que se tem, né, de você preparar. E você, na linha de plantio, aí sim, você faz uma gradagem, você faz uma aração dentro dessa linha de plantio, certo? Beleza. Um outro, né, que é o outro sistema, que é o plantio direto, que aí eu acho que eu mostrei na aula passada, que foi justamente um exemplo que eu dei da Embrapa Mandioca e Fruticultura, onde você, lógico, na recuperação do solo, na melhoria das condições do solo, você utilizou plantas, né, para recompor aquilo ali, tanto leguminosas como outras plantas para compor ali vegetativamente, melhorar as condições daquele solo, né, que vocês viram que deu resultado no vídeo que vocês assistiram, teve uma melhora significativa das condições do solo, certo? E ali depois eu peguei, passei o rolo ou passei alguma coisa e plantei diretamente. Só fiz as covas e plantei diretamente. Então, aquilo ali é um sistema de plantio direto. Então, em algumas situações nós vamos ter lógico, existem variações disso também, mas primordialmente são esses os tipos de preparo do solo que a gente tem, beleza?